Você que é dono de restaurante, pizzaria ou hamburgueria e quer lotar o salão e o delivery todos os dias, esse vídeo é para você. Pessoal, presta atenção, existem 4 negócios essenciais que todo restaurante, dono de delivery, hamburgueria, pizzaria devem dominar. O Instagram para criação de conteúdos, o Google para quando a pessoa pesquisar e você aparecer para ela, o iFood, que é uma praça de alimentação, é um marketplace onde ele mesmo divulga a sua empresa, e o cardápio digital, que tem que ser o seu principal canal de vendas. Esse vídeo é uma verdadeira aula de tudo aquilo que eu aprendi e eu aplico para os meus clientes, então presta bastante atenção que eu vou trazer alguns insights, algumas coisas que são muito valiosas, que eu tenho certeza que se você aplicar da forma que eu estou explicando para você, vai aumentar as suas vendas e sem você precisar investir em tráfego pago. É claro que o tráfego pago ele vai ajudar, ele vai melhorar aquilo que já está bom. Então eu já adianto para você que tráfego pago não vende. Se você quiser um milagre, se você quiser contratar um gestor de tráfego pago, achando que ele vai trazer mais vendas para você, dependendo de como tiver a sua estrutura, a base da sua empresa não vai dar certo. Então, muitas vezes, antes de fazer o tráfego pago, talvez tenham coisas que precisam ser feitas antes, né? Analisadas antes disso. E eu acho que nada mais importante do que você, do que a sua empresa, receber um diagnóstico, receber uma consultoria para saber quais são os pontos que você precisa melhorar. Porque como eu falei, o tráfego pago ele não vende, ele vai melhorar sim aquilo que já está bom. E o que está bom? É o Instagram? Como que tá as fotos do Instagram? Como que tá a criação de conteúdo? Porque não é só foto. Pessoas compram de pessoas. E o Facebook, o Meta, compram através de atenção. 80 a 90% da verba, para quem é do ramo alimentício, eu indico estar investindo no Meta e não no Google. E claro, deixando aqueles 20%, porque ainda tem pessoas que pesquisam, por exemplo, pizzaria perto de mim, restaurante perto de mim, churrascaria perto de mim, churrascaria em São Paulo, churrascaria em Guará, enfim, a cidade da onde você estiver. Então é importante sim você investir um pouco no Google, porque isso vai trazer um retorno para você. E tem aqueles concorrentes indiretos, né? A gente está falando assim, se você é dono de uma pizzaria, por exemplo, às vezes a pessoa está a fim de comer um lanche, mas você pode aparecer para ela. Então, existem os concorrentes diretos, que são aqueles que também vendem pizza, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, e tem aqueles concorrentes indiretos que vendem alimentação, né? Que é, por exemplo, se você tem uma pizzaria e a pessoa vende um hambúrguer, vende um pastel, vende qualquer outra coisa que não seja pizza. Eu acredito que é muito válido, dependendo da situação da sua empresa, claro, você aparecer para essas pessoas que estão buscando isso também. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu estou aqui já gravando aqui a tela. Existem duas estratégias, estratégia de tráfego pago e estratégia de tráfego orgânico. O tráfego pago, como eu falei para vocês, ele não se vende sozinho. Ele depende muito do tráfego orgânico, ele depende muito de outras estratégias para que ele dê certo e para que ele ajude realmente a sua empresa. Ok? Então aqui dentro do tráfego orgânico, por exemplo, nós temos o iFood, o Instagram, o Google Meu Negócio e o cardápio digital. Ok? E dentro do iFood eu vejo muitos restaurantes, muitas empresas que não colocam a descrição daquilo que faz no nome. Então assim, por exemplo, se você é dono de uma pizzaria, Pizzaria do Zé, não adianta você na descrição da sua empresa colocar lá só Zé. Tá? Por que é importante? Vou colocar aqui então a descrição. Tá? E dentro da descrição eu vou colocar aqui ainda descrição do local, restaurante, pizzaria, né? E essa descrição do local é importante que ela tenha o nome daquilo que ela faz. Então, Pizzaria do Zé, ok? Porque só o fato dela colocar a palavra pizzaria, ela já vai aparecer em mecanismos de buscas do iFood. Tá? E a mesma coisa também funciona para os produtos. Eu já peguei pizzaria, já peguei restaurante que coloca lá. Você pega um restaurante e coloca lá filé de frango. Não, marmitex de filé de frango. Então, são pequenas alterações que você faz e que ajudam muito na hora de poder aumentar ali as suas vendas. Eu tenho certeza que você revisando a parte de descrição do local ou dos produtos, tá? Então, vou colocar aqui também, para você visualizar melhor, ok? A descrição dos produtos
ok? E dentro da descrição dos produtos, vamos colocar aqui ainda, por exemplo, o nome daquilo que você faz, traço o nome do produto. Então, Marmitex de filé de frango, ok? Também poderia ser aqui marmita, né? Marmita de filé de frango. Tá? Se você for aqui um dono de um restaurante, a pizza do Zé, então a gente também pode colocar aqui restaurante do Zé, o nome do restaurante, ia colocar aqui Marmitex, também na descrição, ok? E tudo isso faz diferença. Outra coisa que te ajuda a vender mais pelo iFood também, além da descrição, o que é? São as fotos. As pessoas comem com os olhos, então se você não se dedica tempo para poder produzir uma foto boa, isso pode prejudicar na hora de você fazer a venda ali pelo iFood, ok? Então a foto também é bom. E na descrição ainda tem mais um detalhe, tá? Que eu vou colocar aqui abaixo, que é o sobre, ok? Você alterando o sobre também melhora o resultado. Então o que é sobre? Você vai colocar as melhores palavras-chave. Se você não souber a palavra-chave, entra no Gemini, entra no ChatGPT e pesquisa quais são as melhores palavras-chave, a melhor descrição possível para mecanismos de busca, tanto no iFood quanto também no Google, ok? Então, isso daqui, só de você aplicar isso daqui, eu tenho certeza que você vai melhorar as vendas que você tem no iFood. Tá? Não tem muito segredo, não tem muita coisa. É claro que existem estratégias, por exemplo, assim, o que eu sempre indico para os clientes é colocar a partir de até 1 quilômetro grátis a entrega. Isso também ajuda. Você não precisa ficar entrando em todos os cupons, em todas as coisas que o iFood faz, até porque senão você começa a prejudicar a sua margem. E as pessoas que vendem no iFood geralmente já vendem um preço mais alto para poder cobrir aquela margem que eles cobram, né, que chega até 15%, 20%, né, dependendo se você usa a entrega deles, ou usa entrega parceira, ou usa entrega própria. Então tudo isso vai alterar, e além disso, se você ficar entrando na parte de cupom, vai acabar prejudicando também ali o que você vende ali no iFood, ok? Então, pessoal, continuando aqui, ó, a parte do iFood é basicamente isso, tá? Eu sempre indico o cliente a estar utilizando iFood e os que não usam, porque ele é uma praça de alimentação, é como se você estivesse no shopping. E só do fato de você estar no shopping, as pessoas estão vendo, estão visualizando, e elas podem eventualmente comprar de você e depois se tornar um cliente fiel. Então você tem estratégias ainda de trazer esse cliente do iFood para o seu restaurante, seja presencialmente ou seja você vai enviar esse cliente do iFood para o seu cardápio digital, ok? Dentro de tráfego orgânico aqui, nós também temos aqui um Instagram, ok? E o Instagram, pessoal, não adianta ficar colocando só fotos de produtos, vídeos de produto, uma prateleira de produtos, sendo que as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas se relacionam com pessoas. Então é muito bom, é um diferencial quando você traz as pessoas para estar recebendo os produtos. Então você pode enviar um recebido para as pessoas e de graça, em troca de para ela publicar um story, seja um influenciador ou até uma pessoa comum. Isso já gera um certo engajamento. Você tentar usar caixas de perguntas, coisas assim também que ajudam. Então, por mais, mas eu fiz aqui uma semana, um mês, não deu resultado, continua, porque a persistência vai fazer com que lá na frente isso faça a diferença para você, ok? Além disso, você também pode fechar contratos com influenciadores do local. Eu gosto muito, assim, quando eu vou analisar o Instagram de uma empresa, eu gosto muito de verificar se ela também publica bastidores. Então, quando ela vai fazer uma compra no supermercado, em algum local, é legal que ela faça, que ela filme esses momentos. Também um treinamento com a equipe, então vai fazer um treinamento ali com o pessoal, filma também a limpeza do local, até para mostrar que o seu restaurante, a sua pizzaria é limpa, e isso também faz diferença. As pessoas gostam, elas se conectam, elas se envolvem mais com empresas que estão trazendo essa humanização, tá? Então o Instagram, ele não é um portfólio de produtos, ele é um local onde você consegue ter um relacionamento com os seus clientes, tá? Então isso daí é muito importante. Então no Instagram é buscar um relacionamento com os clientes.
Isso aqui é muito poderoso, ok? Trabalhar bastidores. Então, vamos pegar aqui, ó, divulgar, né? Divulgar bastidores. Isso aqui é muito bom, ajuda bastante também, ok? E também, quando não é para deixar fotos e vídeos de produtos de lado, tá? E quando você fizer, tenta usar um iPhone, uma câmera profissional, porque tudo isso faz diferença, porque isso vai gerar o desejo da pessoa comprar o seu produto, tá? Então assim, é muito importante, não é só isso, mas é extremamente importante que você gere conteúdo também, a gente chama de food porn, onde você pega aquela pizza e a pessoa aperta aquela borda e sai aquele recheio ou aquela fumaça naquele produto, coisas nesse sentido aí, que ela vai olhar, vai mexer com a parte sensorial do cérebro dela e vai fazer ela ter vontade de comer a sua pizza, o seu hambúrguer, o seu lanche, né? A sua porção, aquilo que você vende, ok? Então é bom que você trabalhe nessa frente também. Uma coisa que muita gente negligencia, que é o Google Meu Negócio, que é o perfil da empresa hoje, né? Não é mais o Google Meu Negócio, mas todo mundo ainda chama de Google Meu Negócio. Então, quando eu vou fazer o diagnóstico de algumas empresas, eu vejo que ela não responde a avaliação, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, muitas empresas deixam de responder aos seus clientes, né? É um tempo que você investe, não é gasta, tá? Porque gasto é aquilo que não traz retorno, investimento é aquilo que você vai ter retorno sobre aquilo que você fez. E às vezes esse investimento não precisa nem ser de dinheiro, é de tempo mesmo. De pegar, analisar o Google Meu Negócio, deixar fotos, vídeos, deixar atualizado, tá? O Google Meu Negócio, colocar as descrições, porque você pode aparecer de maneira orgânica, não só com tráfego pago. Então se a pessoa está pesquisando pizzaria perto de mim, hamburgueria perto de mim, pizzaria em Taubaté, enfim, você pode aparecer de maneira orgânica para ela, tá? E o que vai fazer você ficar bem ranqueado aqui no Google? É uma boa descrição, manter ele atualizado, incentivar os clientes a fazerem a avaliação. Tem restaurantes que, em troca da avaliação, dão algum tipo de brinde, seja algum desconto, cupom de desconto para algum pedido, ou, por exemplo, um café expresso, um chocolate, um chocolatinho, alguma coisa assim, em troca de uma avaliação. Então o cliente ele já está satisfeito porque ele foi bem atendido por você, ele gostou do seu produto e você ainda oferece um brinde para ele em troca de uma avaliação. Ok? Então aqui o Google Meu Negócio, o que eu indicaria? Fotos e vídeos atualizados, ok? Também uma boa descrição para SEO, é importante, tá? Isso, e também aqui a estratégia, né, de incentivar os clientes a fazerem a avaliação, ok? Quanto mais avaliação você tiver também, quanto mais você movimentar, mais no topo você vai estar e mais vezes você vai aparecer. Isso só depende do seu tempo, ok? E aqui, algo que eu gosto de falar bastante, tá? Deixa eu fechar aqui para não poluir, mas algo que tem que ser o seu maior canal de vendas é o cardápio digital. É onde você vai direcionar as pessoas do tráfego pago para o seu cardápio digital ou as pessoas do WhatsApp, tá? Eu nunca faço tráfego para o WhatsApp. O objetivo é sempre para o cardápio digital, para encurtar caminho. Então assim, a pessoa está com fome, o que ela quer pedir comida. Então quanto mais fácil for para ela, melhor. E esse cardápio digital ele tem que ser fácil de pedir, do cliente poder fazer pedido, ok? Então no cardápio digital tem algumas estratégias que você pode fazer. Por exemplo, dia de semana geralmente são os dias menos movimentados, tá? O que você pode fazer em dia de semana para poder aumentar ali suas vendas? É o produto isca. É sacrificar um pouco do seu lucro, sacrificar um pouco daquilo que você vende para que você adquira clientes novos, para que ele pague para conhecer o seu produto. Tá? Então vamos supor que você vende uma pizza por R$50. De repente, na segunda, terça-feira, você faz por R$40, R$39,90. Né? Então você dá um bom desconto, sacrifica o seu lucro, mas você traz esse cliente para a base. E ele provavelmente, se ele gostar do seu produto, ele vai voltar para poder comer. Então dia de semana é produto isca e são também combos individuais, ok? Eu nunca oriento o cliente a trabalhar com combo de família em dia de semana. Então dia de semana é o combo individual, no máximo um combo casal, então você pega lá
é uma pizza e uma Coca-Cola por X, e você coloca só o preço do custo da Coca. Você não precisa sacrificar seu lucro. Então vamos supor que você vende sua pizza por R$50 e a Coca você paga 10. Né? Então você faz um combo por 60. Você não precisa fazer um combo por 65, né? Porque é o preço que você vende a Coca, de repente é R$15. Então é só uma estratégia, ok? Você mantém ali, joga a Coca a preço de custo e faz um combo casal, combo individual. Batata frita também, coloca um preço de custo ali, um lanche, uma batata frita e um refrigerante, que é um combo tradicional que todo mundo vende, o McDonald's vende, quem faz bastante isso, né? Ah, aceita uma batata grande por R$1 a mais? São estratégias que você pode estar utilizando no seu cardápio também, ok? Esse cardápio aqui é importante que ele tenha API do Facebook. Por que API? Porque a API do Facebook é uma evolução do Pixel. Tá? O Pixel ele rastreia, mas tem hora que ele falha no rastreamento daquilo que o cliente vai fazer no seu site. Então, quando um gestor de tráfego ele vai cadastrar o Pixel no site, no cardápio digital, e se for só Pixel, se não for API, pode ser que falhe. Então, assim, o seu cliente ele vai acessar o cardápio, ele vai adicionar produtos, ele vai chegar no checkout e às vezes não vai pegar isso que ele fez. Então, para você fazer um remarketing só para as pessoas que chegaram no checkout, que chegaram para finalizar e excluir as pessoas que compraram, por exemplo, que é uma estratégia de tráfego pago, eu não vou me adentrar muito aqui, que senão a nossa aula aqui ia durar bastante tempo, mas se você está gostando, coloca aqui nos comentários. Vou trazer vídeos, vou trazer aulas mais aprofundadas a respeito disso, ok? Mas é importante que tenha a API de conversão do Facebook e não só o Pixel, ok? Tem bastante cardápio digital que ainda não migrou para a API do Facebook e isso na hora de fazer o tráfego pago falha. Então é por isso que a gente também indica bons cardápios digitais para o cliente estar podendo usar e estar aumentando as suas vendas, ok? Então, outra coisa que o cardápio tem que ter aqui também, tá? É fotos. As fotos são muito importantes, tá? Então vou colocar aqui fotos extremamente importantes, ok? Já peguei muito cardápio onde a pessoa deixa a foto do logo dela, não tem a foto ou as fotos não estão boas e isso atrapalha na hora de fazer. É por isso que eu tô falando, gente, que quando a gente vai fazer o tráfego pago, acaba falhando em muitos aspectos. Por quê? Porque não tem porque a base não está muito boa, então não dá para fazer milagre desse jeito. Claro que muitas vezes dá para a gente começar com tráfego pago e ir melhorando alguns pontos aos poucos, tá? Outra coisa do Instagram também, se você comprou muitos seguidores, se você fez sorteio, se você comprou seguidores, isso mata o engajamento orgânico do seu Instagram. E qual que é o problema disso? Você vai perder as vendas orgânicas, você vai estar fazendo Reels, não vai estar sendo entregue, você vai estar fazendo Stories, não vai estar sendo entregue, e isso é muito falho, tá? Então eu não indico comprar seguidores, nunca compre seguidores. Vou colocar aqui, tá? Nunca compre seguidores, ok? Pessoal, esse vídeo aqui eu tô indo e voltando porque não tem um roteiro exatamente, ok? Para poder fazer. E é isso aí. Aqui, então, o que é importante? API, fotos, extremamente importante, tá? E também dias de semana, produto isca, ok? Dias mais fracos, combos individuais. Beleza? E colocar aqui embaixo também finais de semana, os dias mais fortes, combos família, tá? Você fazendo dessa forma aqui já vai dar um diferencial muito bom na hora que você for fazer o tráfego pago, na hora que você for fazer as estratégias ali para poder aumentar a sua venda. Outra coisa bem importante do cardápio também, os seus melhores produtos nas primeiras listas. Primeiras listas, na verdade, assim,
O seu melhor produto, aquilo que você mais vende, o carro-chefe, ele tem que estar em primeiro lugar, ok? E embaixo são os segundos melhores, o terceiro melhor, enfim. Por que isso? Porque o cliente dificilmente vai chegar até lá embaixo, até a parte de baixo. Então, por último, você deixa a bebida. Nunca deixe as bebidas, sobremesas em primeiro lugar. Tem clientes que acabam fazendo isso e também atrapalha na venda do seu delivery, ok? Então, isso daqui ele faz bastante diferença, tá? Os melhores produtos nas primeiras listas ali. A segunda dobra, o que é a segunda dobra? Você vende um X-Bacon, vende um X-Burger, vende uma pizza. Quando ele clica para selecionar pizza, pode ser pizza meio a meio, pizza 3 sabores. Depois, é importante que tenham os extras, os adicionais, porque isso aumenta o seu ticket médio. Então, como que a gente faz para poder ajudar o cliente a aumentar o faturamento dele? Aumentar o ticket médio. É a segunda dobra. Clicou no produto, a segunda dobra tem que ter opcionais. Opcionais ali que são, até por exemplo, colocar refrigerante, então assim, tem lá, pedir um X-Bacon e coloca lá adicional de bacon, adicional de carne, adicional de cheddar, embaixo, os 3 refrigerantes que você mais vende. Então coloca lá, Coca, mas nunca coloca a palavra não, para o cliente clicar em não obriga ele. Mas você coloca lá, Coca-Cola 600, enfim, porque o cliente ele já está ali, ele dificilmente vai adicionar esse item no carrinho, vai descer, procurar até o refrigerante, às vezes ele acaba esquecendo, ok? Então é importante que na segunda dobra você tenha isso ali também. E também acontece muito, por exemplo, o cliente ele vende, tá vendendo lá um X vegano e coloca lá uma carne, coloca um bacon nesse adicional, então não tem sentido. Então assim, cada produto tem que analisar detalhadamente se faz sentido ter aquele adicional ali, ok? Então a segunda dobra do cardápio digital facilita, aumenta o seu ticket, ok? E esse cardápio digital, pessoal, é importante que ele seja um cardápio fácil. O cliente não precisa ficar cadastrando e-mail, não precisa ficar apertando um monte de botão para poder finalizar a compra. Quanto menos botão, quanto menos cliques para poder finalizar a compra, melhor é para ele, ok? Então, isso daqui é muito válido. Depois disso, tá? Depois dessa parte aqui, aí sim a gente entra aqui com estratégias de tráfego pago, que é onde a gente vai aí sim escalar suas vendas, aumentar suas vendas. É aqui que a gente pega pessoas que vendem 150, 160 mil e começam a vender 500, 600 mil reais, ok? E claro que investe bastante. Não tem como você sair de 150 para 600 mil reais sem estar investindo pelo menos 15 mil reais nas plataformas, na meta, ok? Mas eu acredito que para faturar esse valor de 500, 600 você investe até sorrindo. Tá? Então o tráfego pago ele vai acabar melhorando aquilo que já é bom. E se tiver coisas que precisam melhorar, a gente trabalha nesse sentido aqui, juntamente com o tráfego pago. Eu só não pego alguns clientes que é, por exemplo, assim, eu vejo que o cardápio dele, ou ele não tem, ou tá muito ruim. O Instagram foi comprado, ele não tem nenhum tipo de engajamento, não tem nada. Ou ele tá, assim, querendo um milagre, com a corda ali no pescoço e tudo, então não vale a pena investir, não vale a pena. Eu prefiro até muitas vezes recusar de fazer um serviço nesse cliente, ok? Mas pessoal, vamos lá. Se vocês aplicarem tudo isso que eu passei aqui, iFood, parte de descrição, Google, parte de descrição, o Instagram e o cardápio digital, se você pegar esses 4 pontos aqui e trabalhar em cima deles, eu tenho certeza que a sua empresa vai aumentar as suas vendas, sem precisar ainda investir em tráfego pago. Claro que o tráfego pago ele é um motor ali que vai impulsionar muito as suas vendas, ok? Nessa parte aqui, vamos aqui, ó. No tráfego pago, eu faço para 2 plataformas, ok? Que é o Meta e o Google. Não faço TikTok, não faço LinkedIn, não tem sentido. E 90% praticamente, de 80% a 90%, depende muito da situação sua, eu investiria no Meta Ads, tá? Que é o Facebook e o Instagram. Tá? O Facebook também é muito importante, não dá para deixar de lado, é impossível, ok? Então é importante que você tenha um perfil e tenha páginas no Facebook para que você não seja bloqueado quando for fazer a sua BM, a sua Business Manager, ok? Depois que você tiver um perfil bom e uma página no Facebook já movimentando ela, a gente consegue fazer a criação da BM do seu restaurante, ok?
E na criação da VM, a gente vai criar os públicos, e na criação das campanhas, a gente vai criar os objetivos de campanha. Essa criação de público, tem gestor que acaba não fazendo da maneira correta, mas é importante que sejam criados todos os públicos possíveis, para que, pelo menos os principais ali, que a gente possa atingir os nossos objetivos. Essa criação de público é a criação de público de engajamento com o seu Facebook e com o Instagram. O Facebook é tão importante quanto o Instagram, porque tem muitas pessoas que ainda usam o Facebook. Então, quando a gente vai criar esses públicos de engajamento, são as pessoas que, por exemplo, fizeram comentários em suas fotos, fizeram comentários nos seus stories, nos seus reels, no carrossel, fez algum coração, fez algum compartilhamento, tudo isso entra no público de engajamento. Tem o público de visitas, pessoas que entraram, visitaram o seu perfil do Instagram, da sua página, do Facebook. E tem pessoas, por exemplo, também, que é o principal, então essa é a criação desse público aqui, ó, vamos colocar aqui então, que são as visitas. Eu gosto muito mais de engajamento, do público de engajamento, e também de vídeo view. Pessoas que visualizaram uma porcentagem do seu vídeo, 25%, 50%, eu não lembro quais são as porcentagens que tem lá, mas é importante que seja criado esses públicos aqui, ok? Esse público de Instagram, claro que também você tem que criar, é obrigatório você criar públicos de visitas ao seu cardápio digital, público de purchase, que é aquelas pessoas que compram, público de checkout. Por que é legal? E tem muito gestor, você pode mandar isso daí, se você tem um restaurante, mandar essa videoaula aqui para o seu gestor. Por que é importante criar um público de checkout? Porque eu posso fazer um tráfego pago somente para as pessoas que chegaram no checkout, na finalização, na hora de colocar a forma de pagamento, mas não finalizaram o pedido. E esse tráfego pago eu vou excluir todo mundo que já comprou. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso criar um cupom de desconto específico para as pessoas que quase finalizaram a venda e não finalizaram, e excluir todos os compradores. Então eu só vou mandar especificamente para essas pessoas para tentar converter elas nesse cupom de desconto, por exemplo. Ok? Voltando um pouco aqui, tá? Que é muito importante, eu estava já quase esquecendo aqui no tráfego orgânico. Esse cardápio digital que você for usar, é importante que ele tenha ferramentas de fidelização, como ponto de fidelidade. É importante que esse cardápio digital tenha disparo de mensagens, de WhatsApp, de push, porque você vai conseguir pegar esses clientes. Hoje tem ferramentas de disparo de WhatsApp, que você vai colocar um filtro minucioso para a pessoa, por exemplo, que só comprou determinado produto. Pessoas que só compraram pizza de mussarela. Por que você vai mandar para ela? Porque você sabe que ela gosta de mussarela. Então a sua mensagem vai ficar muito personalizada para ela. Você vai chamar ela pelo nome, você vai dizer para ela que ela gosta daquilo e você vai mandar na hora que ela está com fome. Então são ferramentas que trazem mais conversão para a sua empresa, tá? Ferramentas também que podem auxiliar. Hoje tem cardápio que você consegue, por exemplo, falar para ele, perguntar como é que tá as vendas, o que você pode fazer para melhorar. Por quê? Porque tem inteligência artificial desse cardápio digital. Você pode alterar preço tudo por WhatsApp, por mensagem para essa inteligência artificial. Então você não precisa acessar mais o cardápio digital para poder ativar e inativar produto, trocar preço, ativar e inativar a empresa. De repente você está bombando, está estourando de pedido, você precisa pausar ali. Você consegue tudo com comando de texto ou comando de voz, por exemplo, tá? Então, fora isso, tem várias outras ferramentas que um cardápio pode te ajudar, ok? Voltando aqui para o tráfego pago. Então, voltando aqui para o tráfego pago, além desses aqui, tem também os públicos de visitas do cardápio. Eu gosto do público de checkout, ok? Pode ser ADD to card também, é muito bom, que são as pessoas que só adicionarem itens ao carrinho. ADD to cart, ok? E o melhor de todos, que é o purchase, tá? Aqui eu não vou me adentrar na parte minuciosa da criação de campanha, dos objetivos, porque cada cliente, cada cenário
vai ser diferente. Então assim, quanto que a gente vai gastar de prospecção para o seu restaurante e quanto que a gente vai gastar de conversão? Se você já vende muito no seu cardápio digital, boa parte já é para a gente poder pegar o purchase. Já é para a gente poder, de repente, pegar ali 50%, 60%, a gente faz um tráfego para vendas. Mas se você está começando agora, ou precisa ter mais clientes novos entrando na base, então digamos que talvez 90% da sua verba seja em engajamento para público aberto ou público frio. Então vai depender, cada cliente, não existe uma receita de bolo para poder fazer tráfego pago, tá? A gente tem uma metodologia, a gente tem um processo que a gente consegue ajudar, mas algumas variações vão ter referentes a um cliente, outro cliente, por exemplo, ok? Só para deixar isso bem claro. Criação de campanha, isso daqui é onde a gente vai criar as campanhas, tem os objetivos de campanha. Dentro desses objetivos você vai ter lá reconhecimento, que você vai aparecer para muitas pessoas. Tem de engajamento, o público de engajamento, o Meta sabe que é a hora que a pessoa está mais ali no celular, então é muito bom, eu gosto de usar bastante, muito mais do que público de tráfego, objetivo de tráfego, por exemplo, porque o objetivo de tráfego vai trazer muitos clicadores para o seu site, mas eu acho que o público de engajamento é melhor. Claro, a gente pode fazer vários testes, o que funciona para um cliente de repente pode funcionar diferente para outro, mas ao invés de trazer muitas pessoas que clicam e saem do Instagram, eu acho que a gente pode trazer esse público de engajamento e pessoas que vão para o seu site e visualizam. Eu acho que é um público mais qualificado, que eu gosto de usar bastante, que é engajamento. Também temos, além de engajamento, de venda, certo? E dependendo da sua verba, daquilo que você pode investir, nós também temos um público de remarketing. Aí sim você pode usar reconhecimento para poder ficar aparecendo para essas pessoas. Tá? Esse daqui seria o trio de ouro, conhecido como trio de ouro, ok? Mas se você está começando agora, usa engajamento para trazer as pessoas para o cardápio e de venda para poder fazer o remarketing mais focado na parte de venda, na parte de conversão. Então, se você coloca lá que o seu objetivo é fazer purchase, o Meta ele vai buscar as pessoas que tem essa tendência de fazer a compra. Purchase que eu falo é a compra, ok? Se você não entende, tá? Então, a parte e venda eu só trabalho com o público morno. Você pode, se você tiver 3, 4, 5 mil reais para investir só no Meta, aí sim você pode partir para público frio e fazer alguns outros testes que vai trazer clientes para vocês também, tá? Então, venda, o que eu faço? Engajamento é público aberto, seja ele morno ou frio, tá? Às vezes eu faço só para público frio. Depois que esse público frio vira um público morno, conhece, faz algum engajamento, faz algum comentário, se envolve com a sua marca, acessa o seu cardápio digital, aí na parte de vendas eu sempre trabalho com horário, tá? Eu gosto de trabalhar com 1 hora antes do restaurante abrir, 1 hora antes do restaurante fechar, e ele vai enviar para todo esse público morno que se envolveu aí tentando converter essas pessoas, tá? É uma das estratégias aí que a gente pode estar utilizando, ok? E além dessa parte aqui também, né, nós temos aqui, tá escrito perfil da empresa, na verdade seria o Google Ads, e dentro do Google Ads você vai criar 2 tipos de campanha basicamente, que são vamos fazer aqui juntos, ó, que é a Performance Max, onde ele vai captar clientes, até clientes que estão pesquisando, mas de repente os clientes que estão no YouTube, então mais a parte de captação. E também, além do Performance Max, tem também a rede de pesquisa do Google, claro, sempre direcionando para o cardápio digital. Rede de pesquisa é importante porque tem muita gente que pesquisa restaurante perto de mim, pizzaria perto de mim, restaurante em Taubaté. Tem muita gente que pesquisa. É só você entrar lá, ver, analisar. Dá para você fazer isso, ok? Essa daqui não é uma aula para poder ensinar como é que faz isso, mas não negligencie o público do Google. É extremamente importante e vai trazer um retorno para você. Pessoal, é isso aí. Hoje foi para trazer esse panorama mais geral para vocês. É importante que vocês se inscrevam aqui no canal para você estar recebendo mais conteúdos como esse e acompanhar os conteúdos, porque
eu, né, sempre vou estar trazendo aqui conteúdos importantes que ajudam empresas, que ajudam comércios. Essa é a minha intenção, tá? Um gestor de tráfego pago, ele não é só uma pessoa que vai trazer mais resultado para você. Ele é uma pessoa que vai trazer resultado para você, para o seu restaurante, é uma pessoa que vai impactar a sua família, é uma pessoa que vai impactar a família dos seus funcionários, porque você de repente vai estar aumentando as suas vendas. Então, olha a responsabilidade que um gestor tem que ter com a sua empresa. Então ele vai trazer, você vai ter que contratar mais funcionários e esses funcionários vão sustentar a família deles. Então é um ciclo muito bom, ok? Então é isso aí, pessoal. Conte comigo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Um abraço.